Meus amados, graça e paz, prazer estar com vocês hoje. Estou muito feliz em poder estar aqui. Passei esse dia, uma boa parte dele com o Fábio e a Patrícia, e é muito bom, irmãos, ao longo dos anos a gente fazer amigos, né? Nós vivemos uma sociedade hoje muito individualista, né? Muito sozinha, e é muito bom a gente poder partilhar sonhos, né? Experiências. Eu já sou pastor lá em Vitória, são 34 anos como pastor, 12 também, os últimos 12 como psicólogo também, atendendo. E sou casado com Eliane há 34 anos, pai do Tércio também. E ele está casado há 3 anos. 2 semanas atrás, fiquei sabendo que você é avô. Então, estou muito feliz. Ele faz aniversário dia 15, eu faço dia 21. E essa semana agora esperamos ver se será um menino ou uma menina, né? E no meio disso tudo também, esse é o meu último ano de eleição da igreja que eu estou atualmente há 7 anos, e recebi um contato da PMT, por intermédio do reverendo Marcos Azevedo. Então, estamos aí na expectativa também de um campo missionário. Então, muitas emoções acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu peço aos irmãos que estejam orando também por mim, pela minha família, nesse tempo que nós estamos aí para tomar algumas decisões, né? Fortes emoções, né? Nesse tempo. Meus amados, eu desejo meditar com vocês sobre a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo de número 2, de 1 a 7. Nesta noite, Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Todos encontraram? Amém? Mesmo sentados, acompanhem a leitura que eu vou fazer. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto, tá bom? Que nós vamos trabalhá-lo aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela tua graça maravilhosa, que tem sustentado essa igreja ao longo de 44 anos. Nós louvamos o teu nome pela vida do reverendo Fábio Caetano, da sua esposa Patrícia, seus filhos, sua família, seus presbíteros, diáconos, líderes dessa igreja. E nós nos congratulamos, ó Deus, com eles nessa data e te damos graças porque a sustentação da igreja vem das tuas poderosas mãos. Nós te agradecemos, Pai querido, porque a tua graça maravilhosa retira de nossa vida a culpa e nos dá um bálsamo precioso e nos ajuda a viver transbordando de alegria na tua presença e na tua obra ao longo dos anos. Nós te pedimos, ó Deus, que a cada dia que se passar, daqui por diante, tu estejas continuando a nos dar forças para caminharmos na tua santa presença.
que jamais venhamos a retroceder, mas sempre avançar, sempre estarmos, ó Deus, fazendo a Tua obra e fazendo aquilo que Tu desejas que façamos, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos aqui na exposição desse texto, que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes para que possamos entender o texto e, entendendo o texto, praticando em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, uma palavra sobre a cidade de Éfeso, onde essa igreja foi plantada por Paulo. A história está bem delineada lá em Atos 19. Paulo plantou essa igreja, auxiliado por Áquila e Priscila, e Éfeso era uma cidade, segundo aquilo que a gente tem de relatos históricos, algumas descobertas arqueológicas, era uma cidade muito importante para o Império Romano. Era a segunda cidade mais importante do Império Romano, lá do Ocidente, né? Só ficava atrás de Roma. Economicamente era uma cidade muito forte, tinha mais ou menos 150, 200 mil habitantes, alguns historiadores colocam até 350 mil. Era uma cidade politicamente muito forte, economicamente muito forte, e com um aspecto de religiosidade também fortíssimo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, orientado pelo Espírito Santo, ia sempre em lugares para confrontar o pecado que estava ali permeando a sociedade, levando as pessoas a se afastarem do centro da palavra de Deus, porque o pecado não é exatamente a questão de errar o alvo. Então o apóstolo ia em cada lugar onde Deus assim o mandava, ia a pregar que o Cristo, de fato, era o Messias. E quando chegava nesses lugares, o confronto com o pecado era algo que precisaria acontecer. A cidade de Éfeso era marcadamente uma cidade muito idólatra. Ali havia um templo, e esse templo era uma das maravilhas da Ásia Menor da época. Havia ali o templo da grande deusa Diana dos Efésios, Ártemis, né, ou Artemis, como alguns preferem, mas o fato é que aquele templo era um desastre na vida diária daquela cidade, daqueles tantos habitantes. Além de adorar o imperador vivo, os romanos adoravam também o imperador morto. Não bastasse isso, havia as divindades que cada local tinha. Essa imagem da deusa Diana, você pode ver, existem imagens, existem achados dela, era uma escultura de uma mulher coberta de seios, de cima e embaixo. O que isso ilustrava, né? Havia, naquele mundo antigo, desde a época lá do Velho Testamento, aquilo que a gente chama de prostituta cultual. Então, essas prostitutas cultuais, elas mantinham relações sexuais com os seus adoradores, e a Diana era a deusa da fertilidade da Ásia Menor. Então, os efésios adoravam, havia aquele templo, e alguns historiadores estimam que ali havia pelo menos 1000 prostitutas cultuais naquele lugar. Então, a mescla de sexo, de idolatria, de bebida, de glutonaria, bulimia e outras coisas mais, eram praticadas e correntes dentro do Império Romano. Alguns historiadores colocam que Roma derrotou a Grécia pelas armas, mas ela mesma foi derrotada pela sua própria licenciosidade, pelo seu pecado, pela sua promiscuidade, pela sua vida liberal, pelo relativismo ético que permeava. Então, era um mundo onde a feitiçaria também estava impregnada na sociedade. Paulo teve muito trabalho ali, ele fez um confronto com as artes mágicas, com feitiçaria. Muitas pessoas confessaram as suas obras, queimaram suas artes mágicas, e a passagem dele ali durou mais ou menos 2 anos, e essa igreja ficou estabelecida. Uma igreja no meio de um panteão de idolatria fortíssimo. E no meio disso tudo, a gente vai perceber que quando Deus dá essas revelações a João, essas 7 igrejas eram as 7 igrejas, vamos dizer assim, as mais fortes da Ásia Menor da época.
E Éfeso, ela é a primeira da lista, onde 7 cartas são escritas, e o Senhor, no capítulo 1, ele deixa bem claro que ele passeia, ele está no meio da igreja. No capítulo 1, verso 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, os ministros, os pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O Senhor Jesus está no meio desses 7 candeeiros, ele está passeando no meio dessas igrejas. Como hoje também ele está no centro da sua igreja, porque ele é o cabeça da igreja. E ele consola, ele edifica, ele exorta, ele faz com que mensagens de prevenção à vida cristã, a quedas, sejam feitas, e ele também é aquele que disciplina, que inspeciona a sua igreja. Se ele estivesse aqui hoje para inspecionar a sua vida, inspecionar o seu coração, o que é que ele encontraria aí dentro desse coração? Essa carta é uma inspeção do Senhor Jesus àquela igreja. Ele está olhando profundamente para a igreja de Éfeso e ele relata algumas coisas importantes, até fazer uma afirmação de prevenção seríssima àqueles irmãos. E que essa afirmação também é válida para todos nós, irmãos. Eu, quando faço palestras para casais, costumo dizer uma frase do reverendo Adão Carlos Nascimento: não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, né? E não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado. A nossa vida cristã, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, ela precisa ser muito bem cuidada. Não é verdade? Precisa ser muito bem cuidada, porque nós vivemos num mundo liberal. O nosso mundo de hoje aqui no Brasil não é tão diferente do mundo de Éfeso, da época de Paulo, 2000 anos atrás. As questões que eles viviam são muito parecidas com o que nós vivemos. A licenciosidade, a liberalidade, o relativismo das questões que eles viviam são muito parecidos com o que nós vivemos hoje, em nossos tempos atuais, onde as pessoas muitas vezes tomam decisões para que sejam felizes. A W. Tozer, em um dos seus livros, O Homem e Deus, ele diz que ser santo é mais importante do que ser feliz. Ou seja, ter um compromisso com Deus, de santidade de vida, é mais importante do que a busca pela felicidade. Porque, na realidade, felicidade plena nós só teremos no céu. Amém, irmãos? Essa terra não vai produzir. A felicidade plena nós não teremos nessa terra. Então, a busca desenfreada pelo prazer que havia lá é a busca desenfreada que nós vivemos hoje, numa sociedade secularizada, individualista, narcisista, egocêntrica, onde as pessoas, muitas vezes, elas vão pecando e vão fazendo de conta que está tudo muito bem, que Deus é misericordioso, que no final todos serão salvos. Só que não é bem assim. A vida, ela vai tratando de nós, e Deus mais ainda. Então, o primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus, o cabeça da igreja, ele tem toda a autoridade, todo o poder. Nele e só nele habita perfeitamente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. E ele tem nas mãos as 7 estrelas, os 7 pastores. Talvez, irmãos, uma das maiores ilusões que nós, e eu digo assim, nós ministros, tenhamos, isso eu digo para nós, pastores, presbíteros, líderes, né? Quando nós falamos assim, eu tenho a igreja na mão. Nós não temos a igreja na mão, ninguém tem. Quem tem é Deus, irmãos. Não é verdade? Embora, às vezes, as pessoas, elas temem em dizer assim, aqui eu estou há mais tempo, a minha família, aqui eu dou as ordens, aqui eu dou as tratativas, e as pessoas têm que caminhar, e muitas vezes isso vai sendo desastroso. Então, quando a gente lê que ele tem na mão as 7 estrelas, ele tem mesmo. E só Deus tem.
A igreja está nas mãos de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas não é só a igreja, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós não temos controle de nada, irmãos. Não sei se vocês já repararam, nós às vezes achamos que a nossa vida está redondinha, está tudo certo, tudo no lugar, e de repente acontece alguma coisa que nos paralisa. A enfermidade, uma crise, alguma coisa se instala, e nós ficamos como quem se a ver navios, assim, completamente sem saber o que está acontecendo. E é por isso que nós precisamos enfatizar muito essa questão de que Deus tem nas mãos, na mão direita, a forte, que segura. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, nunca nos esqueçamos disso, nunca. A palavra conservar aqui não significa simplesmente um grau de fazer com que não haja um envelhecimento. A questão aqui é que ele segura de forma muito forte. Ninguém arrebata as ovelhas de Cristo das mãos de Cristo. João capítulo 10, 27 seguintes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas o fato, irmãos, de nós estarmos debaixo da soberania de Deus, dos cuidados de Deus, não significa que a nossa responsabilidade humana seja colocada de lado. Moeda de dupla face. De um lado há a soberania de Deus e do outro lado a responsabilidade humana. Na livre agência nós temos que tomar cuidado com os nossos atos, porque não podemos nos esquecer da irrepreensibilidade do crente. Não no sentido de impecabilidade, porque nós somos pecadores, mas no sentido de uma santificação que é processual e precisa ser. F.F. Bruce, no seu comentário de Romanos, ele diz que se um crente não estiver sendo santificado, ele não tem nenhum motivo para pensar que foi justificado um dia. Não tem. Então, a carta começa enfatizando que a igreja está nas mãos do Senhor Jesus. Ele consola, ele edifica e ele disciplina. E diz ele assim, tem nas mãos os 7 candeeiros, as igrejas. A igreja serve como suporte a fim de que os crentes possam refletir a luz de Cristo. Jesus passeia no meio da igreja, consola, edifica, corrige. Ele é o Logos de Deus, o Verbo encarnado, a palavra viva. Os gregos acreditavam no Logos, o Criador incriado. E os hebreus, os judeus, o Logos é a palavra criadora de Deus. Pela palavra do Senhor, o universo se fez, e nada do que foi feito sem o Verbo se fez. Lá em 2 Timóteo 3,16, falando acerca dessa palavra viva, encarnada, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Provérbios 15:31 diz, os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Nosso princípio, irmãos, de ética, de teologia, precisa estar centrado na palavra de Deus. Toda vez que nós pensarmos, e isso vai muito hoje, nós estamos num país onde existe um sem número de denominações, isso é uma prática do ser humano, né? Muitas delas, para exercitar o poder, devemos nos lembrar que a igreja pertence a Jesus Cristo, a verdadeira igreja pertence a Jesus. A igreja militante aqui nessa terra pertence a Ele, e a triunfante também. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quando ele fala, eu conheço as tuas obras, ele usa o grego, o resultado de uma atividade, o produto final, a arte final. Então, ele usa, na palavra seguinte, ele vai falar de labor, que também é uma palavra muito bonita, que traduz o grego ergon, que é atividade feita com muito esforço. Então, a igreja procurava, um determinado tempo da vida, da história, fazer as coisas com muito esforço,
fazer para o Senhor. E eles caprichavam na arte final, no resultado final. A igreja era laborosa, ela não se omitia, e ela foi sendo marcada ao longo do tempo por isso. Havia perseverança, havia paciência, e essa palavra aqui, perseverança, ela traduz o grego a capacidade para suportar crises, problemas, aflições, sem desanimar ou desistir. E nós precisamos pedir isso a Deus, irmãos. Isso vem de Deus, vem do alto, vem do Espírito Santo, não vem de nós. Paulo vai aprender isso no seu ministério. Quando eu sou forte, eu sou o quê? Fraco. E quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós nunca estamos tão seguros, guarde bem isso no seu coração. Nós nunca estamos tão seguros em nossa vida, em nossas emoções, nossa relação com Deus, corpo, alma, espírito, quando nós descansamos na providência divina. Não sei se vocês já repararam, todas as vezes em nossas vidas que nós falamos assim, isso aqui está seguro, nós falhamos, nós erramos. Porque dá a ideia de que nós é que estamos sendo os responsáveis pela manutenção de um momento de segurança em nossa vida. O hino 144 começa dizendo que segurança tenho em Jesus. E Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus conhece a igreja. O verbo conhecer aqui também é um verbo muito profundo. Não significa um conhecimento superficial. Significa conhecer as profundezas do ser. É algo muito semelhante ao que está em Salmos 139, lá no verso 24, quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O verbo sondar é revolver a terra. Então, quando Jesus diz assim, quando ele está dizendo, né, na boca de João, conheça as tuas obras, ele sabe exatamente o que se passa no nosso íntimo. A questão aqui, irmãos, é que o Senhor trabalha e julga os segredos do nosso coração. As nossas motivações, os nossos atos, sejam eles bons ou ruins, Ele sabe o que se passa, por que estamos fazendo. Literalmente, Ele está dizendo que eu estou fazendo uma inspeção na vida de vocês. Estejam preparados. Eu vou fazer isso, ó igreja de Éfeso. Acerca de uma inspeção abrupta, eu li uma ilustração há alguns anos, irmãos. Isso aqui aconteceu no Aeroporto Internacional da Foz do Iguaçu, só a título de ilustração, né? Num domingo, dia 27 de maio de 2012, há muitos anos, então. E eu guardei isso porque é uma coisa assim que, para a gente pensar nessa questão da inspeção do conhecer, né? Havia ali naquele aeroporto um búlgaro. Esse homem, ele de repente, teve a fala dos policiais federais que iriam inspecionar a sua bagagem. Quando eles chegaram perto e falaram, nós vamos inspecionar a sua bagagem, ao saber da notícia, o homem de 55 anos sofreu um infarto fulminante e morreu ali na hora. A Polícia Federal, então, abriu a sua mala e havia ali 1,5 kg de pasta base de cocaína. Então, quando ele ouviu a frase, nós vamos inspecionar, ele infartou. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com as nossas vidas, viu, meus amados? Porque a experiência vai mostrando. E a gente vai vivendo o ministério, vai percebendo isso, para mim, para vocês, para todos nós. Está certo, irmãos? Nós temos que tomar um cuidado muito grande com as nossas motivações. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Porque Deus sabe que está lá no porão da sua alma e na minha, Ele sabe. Houve uma socialite chamada Georgiana Guinle, citada pelo reverendo Elber César, redator do Ultimato, ele já morreu, e ele conta que essa mulher, na conversão dela, ela disse uma frase, o Elber César anotou no jornal Ultimato, na década de 80, 90, onde ela disse assim, eu passei metade da minha vida tentando exorcizar os meus fantasmas exteriores, sem saber que nos porões mais obscuros da minha alma, todo lixo emocional não incinerado ia atraindo ratazanas espirituais.
Há muitas pessoas emocionalmente doentes nas igrejas porque espiritualmente elas vão mal. A linha vertical da nossa vida precisa ser cuidada, senão o resto desaba. E não adianta, irmãos, a gente publicar nas redes sociais que hoje eu li o capítulo de tal livro, hoje eu estive na igreja, hoje eu fiz isso, eu toquei. Essa necessidade, inclusive, muitas vezes, de mostrar algo, significa que alguma coisa, às vezes, não vai bem. Mas ele sonda as motivações. E nós devemos lembrar que lá, no dia do juízo, algumas pessoas irão comparecer perante o Senhor e vão dizer o quê? Eu, em teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos... E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Ali mesmo em Éfeso aconteceu um fato tragicômico. Algumas pessoas devem ter até sorrido da situação, outras devem ter chorado, descabelado, mas lá nas tratativas de Atos 19, nas narrativas que Lucas faz, havia um sujeito possesso e 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Disseram para aquele homem endemoniado, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia daí. E aí o demônio virou-se para os 7 filhos do sumo sacerdote, disse assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E deu uma surra nos rapazes, e eles voltaram para casa sem roupa. Olha que vergonha. A cidade deve ter tomado nota daquilo. Jargão, palavras decoradas não resolvem a nossa vida. Não resolve. Por isso que aspectos externos, atos, se não forem acompanhados das motivações corretas, Deus sabe. E não adianta nós falarmos, isso é para a glória de Deus, porque se isso não for, Deus sabe. A igreja estava, em determinado instante, lá na frente ela vai viver um momento difícil, porque ela não prestou atenção na motivação. Quando você chega na sua casa com uma flor, entrega para sua mulher e diz, eu te amo, eu lembrei de você, muito disso pode não ser verdade. Tomara que seja, porque se não for, você está no sal. A gente não convence, pode até convencer o outro, mas a gente não convence Deus, se aqui dentro a coisa não estiver correta. Estão percebendo a profundidade daquilo que Jesus coloca? Eu conheço. Esse conhecer é o verbo usado para o homem que conhece a sua mulher lá na sua vida sexual. O conhecer, o revelar-se, o desnudar-se. Sem pecado. Então, o Senhor está dizendo, orem, eu conheço tudo. As obras, o labor, a perseverança e as motivações. E vocês não puderam suportar homens maus, homens que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja, ela intolerante em relação a isso. Ela indagava que tipo de homens eram aqueles que se dizem apóstolos, mas eram impostores, falsos, dissimulados. Acerca da dissimulação, você deve ler a carta de Judas, e você vai encontrar lá claramente ele dizendo de dissimulados, pessoas que entravam na igreja, mas se pareciam como nuvens de águas desprovidas e de árvores cheias de frutos, de árvores cheias de folhas, porém sem frutos. A dissimulação é uma coisa terrível na vida do ser humano. Ele faz de conta que é, mas ele não é. A igreja, olha que coisa, ela não tolerava, não admitia que essas pessoas estivessem ali. Ela está querendo fazer aquilo que Deus desejava que ela fizesse. Porém, mais na frente nós vamos ver que isso não foi levado na profundidade que Deus queria. O verso 3 diz assim, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A palavra perseverança, ela quer dizer algo do tipo insistir, lutar sem desistir. O grego também permite a gente anexar a palavra vibração. É quando a gente vibra naquilo que a gente faz. Há um externar de algo que está pulsando na alma.
Então, eles estavam vivendo, literalmente, suportavam. E aqui tem um detalhe, irmãos, quando eles falam assim de suportar provas, o grego diz assim, sofrer. Vocês estão sendo moídos, passando por grandes aflições, mas estão de pé. Esse aspecto inicial da igreja é espetacular. Eles caminham nessa direção e não esmorecem. E o texto diz, vocês não estão se deixando cansar, não estão se deixando esmorecer, não estão perdendo o vigor. Tudo isso marca uma época, marca um tempo. Isso é altamente positivo na vida da igreja de Éfeso. Até por causa do contexto que ela vivia. E aqui o verso 4 vem a palavra de alerta. Verso 4. Se você estiver com a Bíblia aberta, leia comigo em voz alta. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O verbo abandonar aqui, ele pode ser traduzido como desprezar. Deixar de lado. Pôr de lado, sem ser algo prioritário. Irmãos, numa linha de aspectos fundamentais na vida humana, eu tenho aprendido o seguinte, reverendo Fábio. Primeiro, Jesus. Depois a família, igreja, trabalho e o resto. Nós não podemos inverter esses valores, de jeito nenhum. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. John Piper diz que Deus nos deu uma vida para Ele. Vivamos para Ele. E tomemos cuidado de não desperdiçarmos a nossa vida sem Ele. Então, quando ele fala assim, eu tenho, porém, contra ti que abandonasse, isso está no passado, já tinha acontecido. Não estava acontecendo, já tinha acontecido. Eu não sei se os irmãos já perceberam que muitas vezes nós nos permitimos entrar em crises existenciais. Nós demoramos a tomar uma providência. Como aquele time de futebol que não está jogando nada, e o técnico vai fazer uma mudança aos 40 do segundo tempo, aí já levou 4, 5, e a torcida só falta morrer do coração, né? Sem entrar em detalhes. Mas acontece na vida certas crises, onde nós vamos percebendo que a coisa está ruim. E a gente fala assim, o tempo vai resolver, mas tempo não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é Jesus. É arrependimento, entrega de vida, quebrantamento, pedido de perdão a quem direito, a Deus. Enquanto há tempo para viver, para resolver isso em vida. Quando eu era aluno do seminário presbiteriano do Norte, lá em Recife, o reverendo Augusto Nicodemos estava começando a dar aula no seminário, né? No meio da década chegando perto de 1990. E um dia nós estávamos fazendo uma prova, e o reverendo Nicodemos estava sentado na cadeira, na frente, todo mundo. Daqui a pouco ele virou-se e falou alto para um aluno: Fulano, desenha um olho no lado superior direito da sua prova, agora. Aí todo mundo parou de fazer a prova para olhar o que estava acontecendo. E o reverendo Nicodemos não perdeu tempo, não. Desenha agora, filho. E o aluno que estava colando ficou tão desconcertado que ele falou assim: como é que eu faço? Desenha uma bola com um furinho dentro, um ponto dentro, é assim. E me dê a sua prova agora. Rapaz, até as cadeiras tremeram naquele momento, sabe, irmão? Aí o sujeito levantou tremendo nas pernas, aí ele falou: será que ele consegue chegar lá na frente? Ele entregou a prova, ele falou assim: você pode ir para a sua sala, pode ir para o seu quarto. No dia seguinte, o reverendo Francisco Leonardo chegou na sala de aula e falou assim: fulano já foi embora hoje de manhã. Já mandei para o presbitério dele. E olhou bem nos olhos nossos e falou assim: os senhores não podem colar. Os senhores irão dirigir uma igreja. E cola é mentira. E o diabo é o pai da mentira.
E aí o reverendo Nicodemus olhou para todos nós e falou assim: falem uma frase comigo em voz alta aqui, todos vocês. Arrependa-se antes de cair. Agora diga para quem está do seu lado. Você consegue dizer para quem está do seu lado isso? Arrependa-se antes de cair. Se não tem ninguém do seu lado, diga para você mesmo. Arrependa-se. Eu nunca me esqueci disso. E esse aluno nunca mais voltou. Nunca mais. Toda vez que eu vou fazer uma prova em algum lugar, eu lembro desse olho do lado direito superior da prova. Eu tenho certeza, irmãos. Não sei se eu tenho não, hein? Se todos vocês aqui que já fizeram prova esse ano, todo mundo passou sem colar. Cuidado, hein? Meus amados, o caráter de um homem não é feito por promessas, por atos com motivações cristocêntricas. Amém, irmãos? Você pega a doutrina das boas obras nas Escrituras, na confissão de fé, e você vai ver isso. As boas obras são aquelas que são feitas em nome de Cristo, para a glória de Cristo, por causa de Cristo. Então, quando Jesus diz à igreja, vocês abandonaram o primeiro amor, a interpretação aqui dessa questão do primeiro amor, ele vai explicar no verso 5, e aqui a gente consegue perceber o quadro mais vívido. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro é a igreja, caso não te arrependas. Esse lembrar de onde caíste tem duas variantes aqui de interpretação bíblica. Elas são possíveis. Lembrar de onde é o ato, como quando a gente passa assim uma linha divisória, né? A partir de que momento as coisas começaram a desandar? A gente usa isso muitas vezes, né, dentro do aconselhamento bíblico, do acompanhamento. Você consegue traçar uma linha divisória onde as coisas começaram a degringolar, a piorar, a andar mal? Então, esse é um ponto. Mas há também uma variante de interpretação que também pode ser levada a efeito, lembra de onde caíste, lembra dos tempos que você vivia antes de cair. É como você lembrar dos tempos maravilhosos que você tinha em família, no seu casamento. Ou lembrar do momento em que houve algo que gerou uma queda. Lembra? Esse lembrar aqui, irmãos, não é simplesmente trazer à memória, perscruta isso. Investiga isso, para saber dos motivos que levaram a isso. Só vou fazer um parênteses aqui para fazer uma diferença de duas palavras, que eu acho que é importante a gente pensar isso. Existem duas palavras que são diferentes na interpretação. É a questão da saudade e da nostalgia. O que é a saudade? A saudade é quando eu tenho um desejo de relembrar algo que foi bom para a minha vida. Essa é saudade. Eu tenho saudade daquelas férias, saudade daquele tempo e tal. Nostalgia é saudade de uma coisa que nunca foi, mas poderia ter sido. Há muitas pessoas doentes por causa da nostalgia. Saudade de uma coisa que nunca foi, mas poderia ter sido. É onde gera as nossas angústias, né? O Senhor está ordenando àquela igreja que ela pudesse pensar nos tempos que ela fazia as coisas com a motivação correta em Cristo, onde a perseverança e o labor eram louvados pelo Senhor porque eram para a glória dele. E aqui nós temos a grande e bela doutrina da questão de nós fazermos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A primeira pergunta do nosso breve catecismo também está colocada aqui. Qual o fim principal do homem? Não é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele?
Quando nós perdemos isso de mira, de alvo, nós caímos. A queda é certa. Que nós não nos sustentamos sem Jesus Cristo. Você deve lembrar que quando o diabo começou a conversar com Eva, lá no Éden, a primeira pergunta, a primeira colocação que Satanás faz a Eva é: foi assim que Deus disse? Lembra, irmãos? A coisa começa ao colocar em dúvida a palavra. As tentações da nossa vida, elas vêm por colocar em dúvida a palavra. Será que Deus vai me abençoar? Eu citei o negócio da cola aqui. Se eu não fizer uma cola, será que eu vou passar? Se eu não jogar nessa Mega Sena, será que eu vou conseguir ter esse dinheiro? Se eu não tiver uma atividade, e aí eu vou colocar algo que acontecia lá naquele tempo, né? De repente, para que o meu casamento seja melhor, uma atividade extraconjugal, será que as coisas vão melhorar? Porque a sociedade hoje não está provocando os relacionamentos abertos. E se você prestar atenção, aquilo que é altamente saboroso, mundanamente, instila no ser humano caído o desejo de fazer, de ver. E Satã, nos seus projetos, né, vamos dizer assim, também dos tempos eletrônicos, digitais, você pode reparar que os apelos à sensualidade, ao pecado que vem lá nos sites, se começa a ler, aí tem uma tarjazinha quadradinha assim: veja mais, olhe mais, saiba mais, e por detrás daquilo está a serpente. Não! Se você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas ele mentiu descaradamente. Guardemos no coração uma coisa: toda tentação, ela tem por alvo nos destruir, irmãos, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, e ele não perde tempo. Então, invoque a Cristo enquanto há tempo. Amém? Toda crise, seja ela de que naipe for, ela precisa ter a invocação de Deus na nossa vida. Antes de qualquer coisa, porque Ele vai dar o rumo. Que o nosso espírito, selado pelo Espírito Santo, é que vai nos fazer prosseguir na vida cristã. Amém? Eu vou dar uma ilustração aqui com meu pai. Papai morreu no dia 23 de maio de 2020, no olho do furacão da pandemia. Fiquei com ele no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória. Ele teve pneumonia, o quadro foi se agravando terrivelmente, e ele veio a passar um sofrimento muito grande. E o vírus, ele tem uma marca de trazer um quadro demencial muito grande no final da doença, onde a pessoa não consegue mais raciocinar e dizer coisa com coisa da Covid, né? E umas 2 semanas antes dele morrer, reverendo Fábio, eu estive lá em casa e fiz 2 cultos com o papai. E a mente já estava turbada. O quadro demencial estava instalado, eu percebi que aquilo não ia durar muito tempo. E foi um milagre que a família toda não foi, irmãos. E aí, eu cantei os 2 hinos que o papai mais gosta de cantar: com tua mão segura bem a minha e que a segurança tenha Jesus. Apesar das emoções e da mente, da psique totalmente adoecida, o Espírito selado pelo Espírito Santo fez com que ele cantasse quase todas as estrofes dos 2 hinos. Vocês creem nisso, irmãos? É o poder de Deus. Há o Espírito selado pelo Espírito Santo. Nós estamos passíveis de adoecimentos na nossa mente, nossas emoções. Mas há crentes que falam assim: não, eu vou vencer isso sozinho. Essa dificuldade, esse vício. O tempo vai me ajudar. Mas a vida ensina que não é assim. Não fique sozinho numa luta contra o diabo.
E cuidado com quem você vai buscar ajuda. Lembre-se que quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás, de forma astuta, ele apela primeiro para a fome, questão física. Manda que essas pedras se transformem em pães, depois de 40 dias, ou no transcurso da coisa. E Jesus rebate, também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois ele leva a um pináculo de um templo e fala assim: pule daí abaixo, e aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. E Jesus diz, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele desavergonhadamente o leva no alto de um monte e fala assim: tudo isso te darei se me adorares. E Jesus o põe para correr, dizendo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E os anjos vieram e o serviram. Há muitas quedas cheias de justificativas. Por que você fez isso? E o ser humano diz: porque eu não tive forças, porque eu fui levado pelas circunstâncias, alguém não me deu o amor que eu precisava, alguém não fez isso, e nós projetamos a nossa culpa no outro. E foi isso que aconteceu no Éden. Quem te fez saber, Adão, que estavas nu? E a resposta malcriada: foi da mulher que tu me deste. Nas entrelinhas, como que dizendo, não pedi mulher nenhuma. A mulher que tu me destes, ela me deu e eu comi. E ele vai, a mulher: quem foi que te fez saber? Foi a serpente. E com a serpente Deus não conversou. Não se bate papo com o demônio, com o diabo. Principalmente, tome cuidado. Nós temos coisas boas em nossas mãos, que podem ser terríveis. Não é verdade? Eu me refiro a smartphones, tablets, computadores, outras coisas mais. Cuidado por onde chega. E lembre-se que a voz da serpente lá no Éden, ela está hoje, sutil. Foi assim que Deus disse: você não pode ver isso, você não pode fazer isso. Então, quando o Senhor diz lembra, é para pensar. Pense. Confronte-se com a palavra de Deus. E veja se o que você está fazendo é correto, é lícito diante do Senhor. Não é transgressão. Porque se nós transgredirmos, nós ficamos sem a bênção do Senhor para nos ajudar. Porque o inimigo vai nos acusar. Vocês lembram? Nós estávamos conversando sobre a confissão belga, lá no seu artigo 57, salvo engano. As 3 marcas da igreja verdadeira: a pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina. Os irmãos têm filhos aqui, vários. E Salomão diz: o filho entregue a si mesmo vem envergonhar o seu pai e a sua mãe. Envergonha mesmo. Está tudo correndo bem, e ele diz, de repente: lembra de onde caíste. Quem é que sabe que eles caíram? Deus. Jesus. Vocês caíram. E então, ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Vamos lembrar que a palavra arrependimento, metanoia, é mudança de mente. Mudança de coração. Uma das canções mais lindas do Vencedores por Cristo é Mente e Coração, né? O pessoal aqui deve lembrar. Ah, como é bom poder, aos pés da cruz, depositar o fardo. Não é verdade? Arrepende, muda a mente. Arrepende-te. Senão eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Arqueologicamente falando, você vê lá no mapa as ruínas de Éfeso. O mar afastou-se quase 80 quilômetros, segundo Adam Clarke, lá no comentário dele. E a igreja deixou de existir. Meus amados,
Existe um cuidado em Deuteronômio capítulo 6, da perpetuação da palavra no veio familiar, que é, você vai ensinar essa palavra ao seu filho. Quando? Vocês lembram? Ao levantar-te, ao andar pelo caminho e ao deitar-te. Quando nós não perpetuamos seguidores, discípulos, o grupo vai se acabando. Seja o grupo, seja o pequeno discipulado, seja a igreja, porque as ideias vão ficando. Podem ler sobre a história do liberalismo ético e teológico. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, sabe por quê, meus amados? O principal instrumento de entendimento da palavra, ensino, inculcar, que é como abrir a cabeça e jogar dentro, é o veio familiar, família nuclear. Esse aspecto da sodomização da cultura dos dias de hoje, que está ocorrendo aos nossos olhos no mundo todo, não é algo estratégico do inferno mesmo, lá do Velho Testamento para cá. Isso é claro. Está aí, aos nossos olhos. Você dissolve a família e você quebra a oportunidade da disseminação da palavra dentro do lar. Não há nada que substitua pai e mãe na educação do seu filho. Isso não é o trabalho da igreja de ajudar, de instruir, ele é fundamental. Mas o exemplo de pai e mãe, rapaz, isso é sério demais. A igreja não andou aí. Houve uma falha. E aqui eu vou colocar algo para vocês, do nosso dia a dia. Você passa lá no corredor da sua casa, determinado, e você vê lá uma manchinha. E aí a sua cabeça, né, a gente não precisa, muitas vezes, ter muita coisa, você fala assim, eu acho que deve ter uma umidade ali. E a gente passa, aí passa lá 7 dias, você passa lá de novo, deve ter uma umidade ali. Depois eu vejo isso. Daqui a pouco aquela manchinha começa, né, a aumentar, e você fala, preciso dar um jeito nisso. E normalmente a gente vai tomar uma atitude quando aquela água começa a minar e entra dentro de casa, vai embora, e aí aquela loucura, você tem que sair quebrando tudo. A vida não pode ser tratada assim. Não pode. O verso 6, chegando aqui para o final, ele fala uma coisa muito edificante para nós hoje. Ele fala assim, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas, a palavra ela tem no seu bojo a ideia de alguém que instila a poligamia, a idolatria. A igreja de Pérgamo também ela vai passar por uma situação semelhante a essa. A igreja, e a palavra odiar aqui tem a questão de repulsa, de rejeição mesmo, de não permitir. Mas outra área da minha vida. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Muito cuidado. Coloquemos o coração nas mãos do Senhor, irmãos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Lá nos povos nórdicos, lá do alto da Europa, né, quando eles fazem casamentos, eu assisti uma celebração, aquelas regiões lá da Dinamarca, e achei uma coisa muito linda na hora das promessas, quando o esposo olha para a esposa e fala assim, a partir de hoje, minha alma e meu coração eu entrego para você. E ela vira para o marido e fala, eu entrego a minha alma e meu coração para você, no sentido de amálgama. Mas não é isso que a Bíblia diz? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois o quê? Uma só carne. O entendimento da doutrina é que deve nos levar às nossas atitudes. E não a atitude de formar a doutrina, onde ela está formada. A igreja, ela é examinada e Deus e Jesus percebe que ela está contra isso. Porém,
não foi suficiente para impedir a sangria das primeiras obras, que foram feitas, começaram a ser feitas, sem o coração estar nisso. Uma ocasião, um irmão de uma igreja que era pastor, ele vacilou, errou, e uma pessoa muito madura na fé falou assim: pastor, eu percebi que algo estava errado, porque já não fazia mais com o coração. Percebia-se. A boca fala do que está cheio, o coração. Uma hora nossas obras, elas vão denunciando o que está aqui dentro. As coisas vêm à tona, meus amados. Em algum momento vem. O Senhor quer dar uma chance à igreja. E aqui eu vou finalizando, lembrando lá de 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Davi foi o rei de Israel. A igreja de Éfeso foi aprovada em muitos pontos, mas foi reprovada no essencial. No essencial. O coração não estava mais no Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse ouvir aqui não é no sentido de perceber o som, não. O sentido aqui desse ouvir, no texto grego, é eu ter o entendimento daquilo que isso significa. É como a mãe que chega para um filho e fala assim: você não pode fazer isso, filho. Você entendeu? É assim que nossos pais e mães falam às vezes, né? E às vezes a única linguagem que ele vai entender é uma varinha de goiaba, quando é pequenininho, né? E aí ele não vai fazer mais. Deus disciplina o filho que ama. Louvado seja o nome do Senhor. A disciplina, segundo Hebreus, às vezes ela não é coisa boa, não. Mas com o passar do tempo a gente vê que vai ser. Agora, o bom mesmo é a gente guardar aquela frase lá do reverendo Augusto, né? Arrependa-se. Quando, irmãos? Antes de cair. Aqui, ó. No coração. E afaste-se daquilo que você sabe que pode trazer um prejuízo à sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Escrituras. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, algo futuro, no reino eterno de Deus, ou seja, nos alimentaremos diretamente das mãos do Senhor. 1 Coríntios 2,9, que olhos nunca viram, nem passou pela mente humana, nem ouvidos humanos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Comentário bíblico de Moody, comentário muito simples no sentido de profundidade na questão do texto original. Mas Moody, ele é um evangelista, né? O grande Moody, lá de Chicago, de 1750, ele fala o seguinte, que quando o povo de Deus estava caminhando para a terra prometida, a ideia era o seguinte: se eles quisessem herdar a terra prometida, eles teriam que deixar o Egito sair de seus corações. Se nós quisermos herdar a vida eterna, nós teremos que deixar o mundo que às vezes está no nosso coração. E aí nós não precisamos ser tão doutores para entender que isso é fato. É só olharmos para o Senhor Jesus e percebermos que precisamos caminhar com Ele. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Que nós possamos viver, irmãos, para a glória de Deus. E se a vida não é aquilo que poderia ser, pensemos que o tempo está passando muito rápido. Tomara que dê tempo para nós. Amém, meus amados? Dê tempo de tomarmos atitudes. E busque ajuda do céu, de Deus e de quem você confia que pode ser bênção na sua vida para sair de um lamaçal de pecado. Quando o filho pródigo estava lá no meio do seu pecado, ele tentou se alimentar das alfarrobas, não foi? Mas nem isso ele tinha.
E ele lembrou de onde, irmãos? Da casa do pai. E foi para lá que ele foi. E o pai o avistou ainda longe. Então, caminhemos de volta para a casa do pai. Como está o seu coração hoje? Qual é o estado do seu coração? Qual é o estado real do seu coração? Você sabe, eu tenho certeza. E não adianta nós tentarmos dizer, não, depois eu resolvo isso. Depois não, agora. Que Deus nos abençoe, por amor do seu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Ó Deus, tu conheces o estado de nossa alma. O verdadeiro estado de nossa alma. Tu sabes como nós estamos com o Senhor. Tu sabes como anda o nosso casamento. Tu sabes como anda o nosso relacionamento em casa, pais, filhos. Tu sabes como estamos fazendo as coisas aqui na casa do Senhor. Tu sabes como estamos lá no nosso trabalho, na nossa vida. Tu conheces os porões da nossa mente, a nossa alma. E nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que tu sondes os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. E ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos o socorro. Primeiramente no Senhor, porque o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E se precisarmos de ajuda, quebra o nosso orgulho, enquanto há vida, enquanto há esperança para isso. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar. Deus abençoe muito a amada e querida igreja e ao pastor.